Fala galera, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você vai assistir essa nossa aula, né? Bom, tema da aula de hoje: processos de eletrização. Cara, esse assunto é muito cobrado nas provas de vestibular. E por nossa sorte, é um assunto extremamente simples. Vamos lá então. Primeiro quadro da nossa aula, falando aí um breve comentário sobre os processos de eletrização. Eu quero que você guarde que nos processos de eletrização, na prática você vai ter sempre assim um objeto neutro que você quer eletrizar esse cara. E para eletrizar esse cara, isso vai ocorrer através de trocas de elétrons, tá? Para efetuar essas trocas de elétrons, existem três tipos possíveis de processos de eletrização, que são esses que estão aparecendo para você aí no nosso quadro. A eletrização por atrito, a eletrização por contato e, por último, a eletrização por indução. A indução tem uma situação muito característica que eu vou falar para você dela no final. Beleza? Bom, continuando a nossa aula, o primeiro caso, eletrização por atrito. Cara, o nome está dizendo eletrização por atrito. Você vai pegar dois objetos e vai esfregar um no outro. É isso que você tem que guardar. Vai pegar dois objetos e vai esfregar um no outro. Só que não é qualquer objeto que você pega, atrita um no outro, esfrega um no outro e ele vai ficar eletrizado, tá? Isso só vai acontecer se esses objetos que estão sendo atritados, esfregados, isso vai acontecer se eles possuírem uma chamada afinidade elétrica. Então, alguns materiais têm essa afinidade quando são atritados. Se você pega, por exemplo, o vidro com a lã que eu digo um pedaço de lã, né, o tecido lã, pegou ali, esfregou uma flanelinha no vidro, ela vai, ela vai se eletrizar. Mas se você pegar, por exemplo, a lã com, sei lá, com algum outro material, essa eletrização já não vai ocorrer porque ela não tem essa chamada afinidade elétrica. Tranquilo? Bom, para nós sabermos, né, isso é muito importante, quais são esses elementos que têm essa eletroafinidade, né, e além disso, saber, após o processo de eletrização por atrito, a gente conseguir determinar quem vai estar positivo e quem vai estar negativo, nós temos que fazer uso de uma tabelinha que é chamada de série triboelétrica, beleza? Que eu vou te apresentar agora, tá bom? Essa tabelinha que você está vendo aí, ela é chamada de série triboelétrica. Ah, professor, tem que decorar isso para a prova? Não, não tem que decorar. Se você vai fazer uma prova de vestibular, se você vai fazer um concurso que seja cobrado aí os processos de eletrização e cai alguma questão envolvendo eletrização por atrito, a banca tem que fornecer para você essa tabelinha ou uma parte dessa tabela. Se você reparar aí, isso só é apenas a parte da tabela. A tabela é imensa, são muitos materiais, tá? Mas aí é só uma parte, que geralmente são os elementos que são mais cobrados aí nas provas de concurso vestibulares, inclusive cobrados nas provas que são feitas nas escolas pelos professores, tá bom? Mas se o seu professor, na sala de aula, se um concurso que você for fazer for cobrado isso, a banca tem que fornecer para você que você não tem como memorizar isso tudo, né? É muita coisa. Bom, o que você precisa saber é o seguinte. Repara aí, ó, eu vou mostrar para você com o cursor, aí a setinha aí, ó. Tem aqui, ó, uma setinha apontando para cima com sinal de mais e tem uma setinha apontando para baixo com sinal de menos. O que isso significa? Se eu for, por exemplo, fazer o atrito entre, vou dar aqui um exemplo qualquer, o plástico que está aqui embaixo, no último elemento, ó, plástico, com o cabelo humano que está aqui em cima, o que isso significa? Quem está mais acima é o cabelo humano, na minha tabela. Quem está mais abaixo é o plástico.
Quem estiver mais acima, ao final do processo de eletrização, vai ficar positivo. E quem estiver mais abaixo, na minha tabela, vai ficar negativa após o processo de atrito. Beleza? É assim que você lê. Então você vai escolher, olha, por exemplo, vamos para o próximo quadro para ficar mais fácil para você enxergar. Imagine que você vai esfregar aí um pedaço de lã e um bastão de vidro. Olha aí o nosso exemplo. Vai marcar bem o que eu quero dizer. Se você olhar aqui, ó, eu tenho o bastão de vidro que estava neutro e o pedacinho de lã, né, a flanelinha lá de lã, que estava neutro. Atritei os dois, olha aqui, ó, atritei os dois. Ao final do atrito, o vidro está positivo e o meu pedaço de lã, minha flanela de lã, ela está negativa. Repara aqui, ó, mais que e menos que. Significa que se esse aqui tem mais que, ele está positivo. Quem ficou com menos que está negativo. Tranquilo? Bom, como é que eu sei então que o bastão de vidro vai ficar positivo e que o pedaço de lã vai ficar negativo? Aí eu vou decorar? Não tem como, cara. Olha para a série triboelétrica. Aí você vê aqui, ó, eu tenho o vidro que está aqui em cima, olha a setinha aí, vidro, e mais abaixo eu tenho aqui o componente lã. Então o que significou aí? O vidro que está mais acima está positivo no final. E a lã que está um pouquinho mais abaixo vai ficar negativa. Por isso aqui, ó, o vidro positivo e um pedaço de lã negativo. É assim que você memoriza. Olhou, quem está mais acima da tabela vai ficar positivo. Quem está mais abaixo da tabela fica negativo. Tranquilo? Não tem mistério, galera. Bom, qual outra coisa que você precisa guardar? Repara que eu falei aqui, ó, ao final ele ficou com mais que e no final ele ficou com menos que. Meu amigo, todo o processo de eletrização por atrito, ao final da eletrização, um elemento vai sair positivo e o outro vai sair negativo. Isso é regra. Repara que o bastão de vidro está positivo e o pedaço de lã está negativo. Então você tem que guardar. Um é positivo, outro é negativo. Agora repara que eu representei aqui, ó, mais que e aqui do outro lado menos que. O que isso significa? Que apesar de um ser positivo e o outro negativo, eles vão ter rigorosamente o mesmo valor de carga elétrica. Tranquilo? Então, guarda essa conclusão para a prova aí. Após o processo de eletrização por atrito, os objetos apresentam o mesmo valor de cargas elétricas e também mas com sinais opostos. Beleza? Eles vão ter, após o processo de eletrização por atrito, mesmo valor, mas sinais contrários. Um é positivo, o outro negativo. Joinha, galera? Seguindo aí para o próximo quadro, eletrização por contato. Bom, contato o nome está dizendo, galera. Você vai encostar um objeto no outro. Tá? Olha aí um exemplo para poder você entender bem. Eu tinha aqui, inicialmente, ó, antes do contato, um objeto positivo, eletrizado positivamente, e esse outro aqui, ó, que não tem nada, está neutro. Guarda o seguinte, você viu comigo que todo elemento neutro, ele está neutro porque o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. Quando eu encostar os dois, que é o que está acontecendo aqui, ó, no meio do caminho, os elétrons desse cara que estava neutro, eles vão se sentir atraídos por esse cara aqui que está positivo. Então os elétrons começam a fugir para o primeiro elemento. Ao final do processo, os dois vão terminar eletrizados positivamente. Beleza? Então repara, eu tenho um elemento positivo antes do contato e o outro neutro. Ao final, os dois vão terminar eletrizados positivamente. Tranquilo? O que eu quero que você guarde para a prova? Após o processo de eletrização por contato, os objetos vão apresentar o mesmo valor de carga elétrica. Só que agora também vão apresentar o mesmo sinal. Então, se um era positivo, o outro também vai acabar positivo. Se antes um era negativo, no final o outro vai acabar negativo também.
Ah, professor, quando um é positivo, outro é negativo? Calma que já já vou te mostrar como é que você vai determinar. Beleza? Bom, antes de eu continuar para esse cálculo aí da quantidade de carga elétrica, fica atento para uma coisa. Nas provas de concurso, as bancas gostam de fazer confusão na cabeça dos candidatos entre a eletrização por contato e a eletrização por atrito, porque elas têm conclusões parecidas. A eletrização por atrito, você tem mesmo valor de carga elétrica, mas sinais contrários. Na eletrização por contato, você tem mesmo valor, só que agora também tem mesmo sinal. Fica esperto nisso, cara. Vamos lá. Cálculo da quantidade de carga elétrica após o contato em objetos idênticos. Então vamos lá, muito simples, meus amigos. Você vai ter que usar essa regrinha aí que eu montei para você. O somatório da quantidade de carga elétrica antes do contato. Valeu? Aqui, ó, somatório da quantidade de carga elétrica antes do contato é igual ao somatório da quantidade de carga elétrica depois do contato. Ah, professor, como assim? Olha o nosso primeiro exemplo. Antes do contato, eu tinha um objeto positivo com valor de 10 coulombs de carga elétrica e o outro neutro. Você viu comigo que no contato, ao final, após o contato, eles vão ter que ter rigorosamente o mesmo valor e o mesmo sinal de carga elétrica. Essa é a regra. Contato, mesmo valor, mesmo sinal. Tudo igual após o contato. Depois, então, vamos fazer aqui o contato entre eles dois e no final, olha, repara o seguinte, os dois vão acabar positivos e com valor igual a 5. Ah, professor, como é que você percebeu isso que eu não entendi ainda? Olha só, antes esse aqui tinha um valor de carga elétrica igual a 10. Esse aqui estava neutro. Se ele estava neutro, significa que a quantidade de carga elétrica dele antes valia 0. Então, 10 com 0, no total aqui antes, eu tinha 10. Se eu tinha 10 coulombs no total positivos, olha o sinalzinho de mais aqui, ó, positivos antes do contato, obrigatoriamente eu vou ter que ter 10 depois. E como depois todo mundo fica igual, esse 10 você vai dividir 5 para o primeiro, 5 para o segundo. Como esse cara aqui estava positivo, no final todo mundo fica positivo também. Mais um exemplo para você entender bem. Agora, imagine o seguinte, eu tenho um elemento eletrizado negativamente e o valor dele é de menos 20 coulombs. E ele está eletricamente neutro. Fiz o contato. Aí você pensa, olha só, pensa comigo. Antes do contato, aqui ó, antes do contato, eu tinha menos 20 e 0. Menos 20 e 0, eu tenho um total de menos 20. Então, esse menos 20 que eu tenho antes, eu vou ter que dividir para os dois também aqui, ó. Quando eu dividir, como é que vai ficar, galera? Adivinha aí para mim? Vai ficar menos 10 para o primeiro, menos 10 para o segundo. Repara, os dois acabam com o mesmo sinal e com o mesmo valor de carga elétrica. Bom, mais um exemplo para a gente encerrar. É aquele caso. Professor, e se eu tenho um positivo e tenho um negativo, como é que faz? Aí você vai fazer a continha aqui antes, ó. Esse cara tem 40 positivo. Esse aqui tem 10 negativo. Aí você vai fazer, ó, 40 com menos 10, eu vou ter o total aqui 30 positivo. Se eu tenho 30 positivo antes, eu tenho que ter 30 positivo depois. Aí o que eu faço? Como eles têm que ter cargas iguais, fica 15 para o primeiro, 15 para o segundo, e no final os dois vão ficar positivos. Beleza, galera? Seguindo aí. Qualquer dúvida, não esquece, hein? Bota aí, bota lá o comentário que eu explico a você. Terceiro e último caso. Eletrização por indução. Meus amigos, cara, eletrização por indução
é uma eletrização onde não vai haver transferência de cargas elétricas. O que vai acontecer na eletrização por indução é uma simples separação de cargas elétricas. É isso que eu quero que você guarde. Vai ficar cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro. Por quê? Na indução não tem atrito, nem tem contato. Na eletrização, você vai chegar com os objetos assim, ó, bem pertinho um do outro, mas não vai encostar. Como você não encosta os objetos, qual é a consequência? Sem contato, não há transferência de carga elétrica de um objeto para o outro. Daí você vai ver comigo que a única coisa que vai acontecer na eletrização por indução é uma simples separação das cargas elétricas. Vamos lá. Indução na prática. Olha aí o exemplo. Eu quero que você observe. Antes, olha aqui, ó, o desenho antes. Eu tenho o objeto B. Esse objeto B está neutro. Ou seja, o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. Mas ele tem aqui prótons e elétrons, tá bom? Eu cheguei aqui, ó, com esse elemento A, que é chamado de indutor, tá bom? Por que indutor? Porque é ele que vai provocar a separação das cargas elétricas. E esse cara estava eletrizado negativamente. Quando eu chego com esse cara aqui, negativamente, próximo desse elemento B, que está neutro, o que vai acontecer? Depois da indução, haverá esta separação aqui, ó. Os elétrons que estavam aqui, ó, espalhados pelo elemento B, eles vão se concentrar aqui, ó, do lado esquerdo. Por quê? Porque eles não querem ficar perto desses outros aqui. Lembre-se que você viu comigo. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Por isso que os elétrons que estavam totalmente distribuídos de forma uniforme no elemento B, eles se concentram todo aqui, ó, do lado esquerdo da figura. E do outro lado sobram quem? Os prótons que ficavam lá paradões. Então observe que a única coisa que aconteceu foi eu ter elétrons de um lado e prótons do outro. Se por acaso eu tirar esse elemento daqui, o B volta a ser o que era antes. Ou seja, a eletrização ela não se sustentaria. Tá bom? Então, guarda o seguinte. Para a prova, na eletrização por indução, a única coisa que acontece é uma simples separação de cargas elétricas. Aí você pode se perguntar, mas professor, se a eletrização por indução você não consegue manter essa eletrização, ela não serve para nada. Mas só que tem como você manter. Para você manter essa eletrização após a indução, você precisaria ou de um chamado fio terra, que nada mais é que um pedaço de fio que você vai botar no chão, tá bom? E outra coisa que você poderia usar é um terceiro elemento para poder manter essa eletrização. Vamos entender isso um pouco melhor no próximo quadro, tá bom? Olha aí. Imagina o seguinte nessa figura aqui. A primeira parte aqui, onde eu estou com o cursor. Eu tenho o elemento B que está neutro, tá bom? E vou chegar aqui com o elemento A negativo pertinho dele. Show de bola. Negativo não, positivo. Quando eu chego com o A que está positivo, eu provoco aqui de novo a separação das cargas elétricas. Repara que os elétrons do B que estavam totalmente distribuídos aqui no elemento B, eles vão ser atraídos pelos prótons do elemento A. Por isso que eles se concentram agora todos aqui do lado esquerdo, porque eles são atraídos pelo elemento A. E o B, os prótons do B, eles ficam ali paradões do lado direito. Beleza? Até aí nada diferente. Repara que o elemento A, que está positivo, provocou uma simples separação de cargas elétricas no elemento B. Agora que vem o que eu estava dizendo. Eu quero manter essa eletrização. O que eu faço? Eu peguei o objeto B e fiz uma ligação com o fio terra aqui. Ó. Peguei um fio, pode ser um fio de cobre, colei nele ali e botei assim solto no chão. O que aconteceu? Os elétrons que estão na superfície da Terra, a Terra que estou dizendo é o planeta Terra, tá bom?
eles vão começar a subir por esse fio aqui, ó. Repara no cursor, os elétrons vão subindo, vão subindo, vão subindo, e vai chegar um momento que eles vão anular todos esses prótons que estão aqui do lado direito. E o objeto B vai ficar eletrizado negativamente. Quando isso acontecer, eu venho aqui com uma tesoura, ó, e corto o fio. Ao fazer isso, o que aconteceu? Eu aprisionei os elétrons que vieram da Terra no elemento B. E assim ele vai continuar eletrizado negativamente. Beleza? Guarda isso. Esse assunto é um assunto muito cobrado nas provas vestibulares. Beleza? Bom, para a gente encerrar nossa aula, eu deixei uma lista de exercícios para vocês praticarem, que já já eu vou botar para vocês aí a solução dessas questões. Pensa direitinho, com calma, tá bom? A aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí no nosso canal. Se você não gostou, faz sua crítica construtiva, cara. Aqui é sala de aula, mesmo à distância, é uma sala de aula e eu quero interagir com você. Beleza? Aquele abraço, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo aí do horário que você está assistindo essa aula. Até a próxima, meu amigo!